Olá a todos, bem-vindos ao canal Renda Maior. O meu nome é Ariana Nunes e hoje estou aqui para falar sobre o caso do momento, o esquema da empresa Juicy Fields e também para falar um pouco sobre a minha história com esta empresa e o porquê que eu não investi na mesma, evitando assim cair nesta fraude. Não perca, já a seguir. Antes de mais, queria aproveitar e queria agradecer a todas as pessoas que se encontram desse lado e que ajudam o canal a crescer. O meu sincero muito obrigada desde já por estarem desse lado, por darem aqui o vosso contributo através dos vossos gostos, dos vossos comentários e, claro, por partilharem também o canal com outras pessoas. Se ainda não são inscritos ou se apenas chegaram agora, eu vou pedir, por favor, que cliquem aqui em baixo no botão subscrever para poderem fazer parte deste projeto. Eu aqui falo de educação financeira e investimentos na realidade portuguesa. Falando na realidade portuguesa, hoje vamos falar então aqui do caso mediático que já chegou também aos mídia portugueses, neste caso através da RTP com o programa À Prova dos Factos, a ter feito um programa associado então aqui a este escândalo da Juicy Fields, entrevistando as pessoas que perderam dinheiro, como é que operava esta empresa, falando até com parceiros que a empresa tinha, inclusive em Portugal e também com o ex-CEO. Portanto, é uma reportagem muito interessante e que vale a pena ver, nem que seja para aprendizagem em relação a este tipo de esquemas fraudulentos. A mesma também vai ficar na descrição deste vídeo. E para quem não sabe o que é a Juicy Fields, era uma empresa que operava na Europa, não só em Portugal, mas também na Europa, e que tinha, então, aqui a premissa de poder facultar a quem colocasse o dinheiro nessa plataforma uma rentabilidades dessas altas, que depois teriam a ver com a venda da planta de cannabis para fins medicinais. Isto significa que uma pessoa investia, a planta iria crescer e depois, quando houvesse a venda, junto de farmacêuticas, iria receber a sua recompensa. Esta empresa era uma empresa designada de crowd growing, portanto, neste caso nem era crowdfunding, era mesmo crowd growing, portanto, seria investir para o crescimento dessa planta, para depois ser vendida. E eu tive aqui então a oportunidade de conhecer esta empresa através de um e-mail de um subscritor que me fez chegar a pedir a minha opinião sobre a mesma. Para continuar a explicar esta história, vamos agora de seguida passar para o meu computador para continuar a analisar a empresa Juicy Fields e para mostrar como é que foi a minha análise. Pois bem, já estou aqui então no meu computador, como vocês podem ver, estou no site da Juicy Fields, que neste momento está aqui com a indicação do que está relativamente a acontecer, aqui a direção, a atual direção, com a antiga direção, temos aqui muita informação e se vocês tiverem, obviamente, aqui dinheiro perdido, devem entrar com, neste momento, os grupos que se estão a organizar para as ações coletivas, a fim de fazerem parte também, para poderem reclamar o que é vosso. De qualquer das maneiras, eu vou então falar aqui daquilo que aconteceu e neste momento, em 20 de nove de 2020, foi a primeira vez que eu tive contacto com esta empresa. Eu tive aqui um comentário, um subscritor, digamos assim, que me enviou um e-mail para dar os parabéns sobre o projeto e dar-me força para o crescimento e desafiou-me a analisar o projeto da JuicyFields.io, uma plataforma de crowd growing 100% focada no cultivo de cannabis. A empresa tem sede na Alemanha, o que por si dá alguma credibilidade, mas os reviews do Trustpilot são muito inconstantes e nos reviews altamente negativos acusam a plataforma de ser um esquema de pirâmide. Fica feito o desafio. Este subscritor fez questão de me enviar aqui um pedido de informação do que eu acharia sobre esta plataforma, indicando-me já que a mesma estaria com uma má publicidade. Isso levantou-me logo alertas em relação àquilo que poderia ser, obviamente, a Juicy Fields, e quando começa a entrar uma plataforma no mercado que já vem com críticas negativas, eu normalmente afasto. Mas, entretanto, o que aconteceu foi o facto, neste caso, de a própria plataforma Juicy Fields, através de um português responsável com o nome Miguel, entrou em contacto comigo via Instagram por mensagem a sugerir que eu conhecesse então este investimento e até se quisesse pudesse passar, neste caso, na plantação. De qualquer das maneiras, quando eu olhei para esta plataforma, houve aqui alguns alertas que saíram logo à vista. A primeira foi o facto de eles oferecerem cerca de 30%, acima de 30% de rentabilidade, o que para mim não faz sentido nenhum. A minha regra em termos de investimentos é plataformas peer-to-peer, crowdlending, crowdfunding e que tenham investimentos então de financiamento colaborativo é no mínimo 5%, porque senão não me é rentável para correr aquele risco, até 15%. Isto significa que estas são as rentabilidades que eu assumo como investidora de peer-to-peer. Acima de 15%, normalmente eu afasto-me porque já vi várias plataformas peer-to-peer serem esquemas por causa das rentabilidades altas. Entretanto, ao olhar para a plataforma, uma das coisas que eu identifiquei logo é que não pediam qualquer tipo de identificação de validade da nossa identidade para nos podermos registrar.
Isto significaria que eles não tinham muito interesse em saber se o dinheiro era de facto lícito e se não podia ser algo de branqueamento de capitais ao investirmos ali. Para além disso, se eu quisesse tirar o meu dinheiro, eu teria que ter a certeza que eles me pagariam para a minha conta, sendo eu titular, e eles não tinham nenhuma identificação de quem eu era. O que significa que já aí o Know Your Customer nem sequer era colocado. Algo que me deixou logo de pé atrás nessa questão. Investir em cannabis não é um setor fácil e, como vocês sabem, se acompanham aqui o projeto Renda Maior, eu tenho investimentos em bolsa de valores de empresas de cannabis. Investi na Tilray e na Aurora, que saí com lucro, e atualmente na minha carteira, agora, e posso ser sincera, estou em prejuízo, apesar de não ter sido realizado, invisto na Canopy Grow. O que acontece foi algo muito interessante que eu identifiquei em relação a este setor, é que é um setor muito volátil, muito, mas mesmo muito considerado uma área cinzenta, porque tem a ver com política, tem a ver com ética, tem a ver com religião, tem a ver com substâncias que em abuso levam ao estado alterado da pessoa, e mesmo aqui na Holanda, onde eu vivo, nos Países Baixos, nós temos a possibilidade de consumir e também de comprar, em termos de venda, mas não tem aqui a possibilidade de fazer a produção. Portanto, apesar de estarmos a falar, obviamente, de cannabis recreativo, de qualquer das maneiras, eu acho que é importante percebermos que isto não é todo um setor fácil. E não é na Bolsa de Valores, por isso também não seria nunca em peer-to-peer. De qualquer das maneiras, eu comecei a olhar um pouco mais para a plataforma e no seu Green Paper, e voltando aqui então para a parte do Green Paper, tivemos aqui uma informação que para mim foi flagrante. Canopy Grow, Aurora, Cronos, Tilray e Invictus são das principais empresas mundiais sobre este setor. O custo, neste caso, que tem produzir cannabis seca em termos de peso de programas, isto são dólares, da apresentação em dólares, neste caso, relativamente a esta informação, nós temos aqui 0.2, 0.3 nas Juicy Fields, mas nos outros 0.8, 1.3, 1.2 e 2.8, o que significa que o custo aqui nem sequer era, de facto, bem manipulado para poder parecer real. Estava extremamente baixo para aquilo que são os valores, como vocês podem ver, do mercado, e a Canopy é uma das maiores, ou a maior empresa neste momento no mundo. O que significa que já aqui haviam outras bandeiras vermelhas, como se assim diz, de maneira a vocês perceberem que isto poderia ser bom demais para ser verdade. Relativamente a esta situação, uma das coisas que eu também olhei foi o facto de não haver aqui nenhum pedido. Operavam em Portugal, estavam em português e não havia aqui nenhuma identificação de que queriam fazer parte de uma empresa supervisionada pela CMVM, um regulador português. Nem sequer a indicação de que iriam fazer o pedido, como outras plataformas peer-to-peer fizeram questão de fazer em Portugal quando se lançaram. Algo também muito estranho, tendo em conta que este tipo de negócio já é um pouco cinzento, juntamente com plataformas peer-to-peer, que é um bom ecossistema para se criarem empresas fraudulentas, e depois ainda aqui esta situação de não haver a indicação de um supervisor que pudesse regular desta forma. Mas tudo bem, era uma empresa que estaria colocada na Europa, não especificamente em Portugal, apesar de haver também um produtor parceiro em Portugal com grande relevância. De qualquer das formas, eu ao longo destes últimos anos, desde 2017, aquilo que eu identifico foi que várias empresas entraram no mercado mesmo para serem exclusivamente fraudulentas. Vimos muitas pessoas a perderem dinheiro e as empresas peer-to-peer são ótimas para se confiar quando existem relatórios financeiros auditados e apresentados. Nunca, mas mesmo nunca, investir numa empresa peer-to-peer com grande expressão para poder, efetivamente, porem lá o vosso dinheiro a render durante anos e afins, sem terem garantias financeiras de que aquela empresa está no bom caminho e que apresenta resultados sólidos, ou pelo menos apresentarem uma boa expansão ou um bom crescimento para os anos seguintes. Isso é muito importante, mas mesmo muito importante é verificar a saúde financeira da empresa para saber onde nós estamos a pôr o nosso dinheiro. Já sabem que eu não sou consultora financeira, o meu propósito aqui não é estar a indicar o que é que vocês deviam ter visto, o que é que vocês não deviam ter visto. Isto muitas vezes tem a ver com o desconhecimento, com a ganância e com o facto de acharmos que encontramos aqui o Eldorado e que isto é que nos vai pôr ricos, porque a verdade é que se nós fizéssemos este tipo de investimentos a 30%, muitos ficariam ricos. Isso não acontece, isso não é verdade, não existe investimentos destes. Existe alguma sorte em alguns investimentos que depois acabam por ser extremamente lucrativos, mas normalmente quando eles já se apresentam lucrativos com este tipo de rentabilidades, não costuma ser de facto uma boa solução meter aqui o dinheiro. Entretanto, na RTP, com o programa À Prova dos Fatos, vocês podem efetivamente verificar aqui tudo o que se passou, os testemunhos, e verificar como estas pessoas acabaram por investir muito dinheiro e através de uma empresa extremamente fraudulenta, com todo tipo de alertas que estaria indicado, e com certeza que devem agora tomar medidas para tentarem reunir aqui o máximo de pessoas e avançarem com uma ação coletiva para tentar recuperar algum do dinheiro que esta empresa ainda possa ter.
Em Portugal, a nossa CMVM para empresas que operam em Portugal e que são portuguesas, normalmente com sede, temos a informação que já colocam aqui limites legais ao investimento neste tipo de plataformas. Portanto, o máximo será 3.000 euros por cada investimento a ser feito e no máximo 10.000 euros no total dos investimentos feitos através deste tipo de plataformas num período de um ano, de 12 meses. É isso que eles colocam como limites legais. Por isso, a maior parte das pessoas estão abrangidas sobre esta regra, esta imposição, digamos assim, este limite legal estabelecido pela CMVM, que é, em Portugal e nas empresas que estão a operar em Portugal, 3.000 euros por oferta, no máximo 10.000 por ano investidos neste tipo de investimento, neste tipo de plataformas. Sendo que quem for, obviamente, uma empresa ou for uma pessoa que tenha, neste caso, um rendimento anual igual ou superior a 70.000 euros, ou se for um investidor qualificado de acordo com o Código dos Valores Imobiliários, pode, neste caso, também aumentar este tipo de valores, nomeadamente na oferta e também no investimento que é feito anualmente nestas empresas de peer-to-peer, ou em português, como se diz, financiamento colaborativo. Relativamente a este vídeo, eu sugiro efetivamente que vocês tenham sempre o vosso cuidado. Eu apenas quis demonstrar um pouco da minha análise e da história que ocorreu comigo e porque que eu não acabei por investir e porque efetivamente também nunca dei a minha opinião. Houveram muitas pessoas que acabaram por me questionar, não foi eu, o subscritor não foi o único a desafiar-me ou a perguntar-me a minha opinião. Neste caso, houveram muitas pessoas que eu efetivamente sempre disse que não fiz qualquer tipo de análise e que não iria partilhar aqui qualquer tipo de feedback porque considerei que esta empresa não estaria de facto a operar da melhor maneira e que não me transmitia confiança. Porém, não haviam provas ainda definitivas que se pudesse levantar e com certeza que eu teria que esperar para ver se esta empresa daqui a uns anos pudesse até estar a fazer o que dizia estar a fazer e que mostrasse depois as contas devidamente auditadas ou os resultados para que se tornasse uma empresa mais credível na área. Algo que, como já vimos, nunca irá acontecer porque se revelou ser uma empresa totalmente fraudulenta. Por fim, queria apenas perguntar a quem investiu nesta empresa e teve a infelicidade de fazer parte deste leque das pessoas lesadas, se quiser deixar ficar o seu testemunho nos comentários, também seria importante perceber quais foram os erros que foram feitos, quem analisou e decidiu não investir e explicar porque é que não investiu, para que as pessoas também percebam aqui alguns alertas que vocês também tiveram, tal como eu tive. Se quiserem deixar o vosso feedback, a vossa opinião sobre este assunto, eu vou pedir, por favor, então, que deixem ficar nos comentários, porque com a partilha nós vamos tendo mais conhecimento e com isso aprendendo, talvez até evitar a próxima fraude, que sem sombra de dúvidas vai voltar a acontecer e vão voltar a existir esquemas e nós temos que estar preparados para isso, ou pelo menos fazer uma maior gestão dos nossos riscos em relação àquilo que são os nossos investimentos. Se vocês gostaram deste vídeo, eu vou pedir, por favor, que deixem ficar o vosso gosto para ajudar aqui o projeto a crescer. Da minha parte, eu espero-vos no próximo.